tema desse encontro é as relações étnico-raciais na educação infantil, com a professora Maíssa Araújo. Tudo bem, professora? Tudo bem. Nós preparamos uma rápida apresentação para quem não conhece em detalhes o trabalho da professora. Dá uma olhada. Maíssa da Silva Araújo tem doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A professora Maíssa é também pesquisadora do grupo Vozes da Educação, Memória, História e Formação Docente. Seu foco de pesquisa é a formação de professores e, no momento, trabalha com as questões das relações étnico-raciais no contexto educativo. Por onde a gente pode pensar a discussão sobre as relações étnico-raciais na educação infantil? Queria começar fazendo um convite para a gente pensar sobre um filme. Um filme que passou, que é um filme de 2010, né, que atualmente está fora de cartaz, mas que a gente ainda acha nas locadoras. O filme que é O Besouro, né? O Besouro, o Cordão de Ouro. É um filme bastante interessante, porque esse filme vai trazer a história de um menino que, inspirado no besouro, né? O inseto que a gente conhece, da mesma forma que esse inseto é um inseto que desafia as leis da física ao ser tão pesado que voa, esse menino também ele vai desafiar suas condições de quem nasceu ex-escravo num momento da história desse país onde os escravos são libertados, mas não tem nenhuma infraestrutura para se colocarem como cidadão. E esse menino ele vai enfrentar essas questões. Então, a segunda pergunta, quem foi o Besouro Cordão de Ouro? O Besouro é um menino, já um homem, né? Nasce menino, mas ele cresce, né? O Manuel, ele é filho de ex-escravos e no recôncavo baiano, no final do século XVIII, ele vai se tornar um capoeirista, né? E logo na primeira cena do filme, ele tem um diálogo dele com seu mestre, que é um mestre famoso, é um mestre capoeirista famoso na Bahia. E esse menino fala para o mestre, né? Diante de algumas indagações do mestre, ele vai dizendo que ele não pode. Ele não pode porque eu não posso porque eu sou um menino. Eu não posso porque eu sou pobre e eu não posso porque sou preto. Essas questões, menino, pobreza e a questão racial, são questões que vão atravessar esse nosso diálogo, né? Mas o mestre responde para ele naquele momento, né? Dizendo, bom, hoje você é menino, mas amanhã você vai ser um homem, né? Hoje você é pobre, mas ninguém sabe, amanhã você pode ser rico, mas preto você vai ser sempre, né? Preto, e aí com orgulho de ser preto, isso você não pode perder. Do mesmo jeito que eu quero recortar, sublinhar essa frase do mestre. Você é preto, você vai ser a vida inteira e você vai ter que ter orgulho de ser preto, né? Esse é um grande desafio que esse menino enfrenta. Ele se torna um capoeirista e não se subordina como um capoeirista, como alguém que se apropria de um conhecimento, ele não se subordina às condições daquele momento, né? Onde os negros, mesmo ex-escravos, ainda estavam presos aos fazendeiros, já que não tinham outra forma de sobrevivência, né? E, quer dizer, essa lição, né, de pensar no negro, não mais, né, na sua história de escravidão, como há muito tempo vem sendo apresentado, mas como aquele que é também sujeito da resistência, que é um sujeito de cultura e que vai trazer uma contribuição fundamental para a produção da cultura brasileira, é esse o nosso ponto de partida. Então, ser preto e ter orgulho de si mesmo. Como contribuir para isso na sala de aula? E aí, para começar a aprofundar um pouco essa discussão, eu trago ali o CONANDA, que é o Conselho Nacional das Crianças e dos Adolescentes, para lembrar uma coisa muito simples, né? Que aí é sobre a infância em geral. Muitos pesquisadores da sociologia da infância, especialmente, têm nos ajudado a pensar que, mais do que nunca, vivemos um paradoxo hoje.
Nunca a criança foi tão protegida, nunca tiveram tantas legislações, até internacionais, que vão proteger a criança, vão colocar a criança como um cidadão, né? Um sujeito de cidadania. Nunca ela foi tão dita, ela foi tão falado o nome da criança, mas, paradoxalmente, a gente nunca também viu a criança nas situações que a gente vê hoje. Então, esse é um desafio para a gente pensar também. Quem é essa criança que é meu sujeito, que é um sujeito que está na sala de aula interagindo comigo? Comigo, com todas as professoras, as coordenadoras, as diretoras, as funcionárias na escola. Essa é uma criança que é um sujeito de direito. O Marcelo Paixão, um professor da UERJ, que trabalha com a questão da estatística, ele vai nos ajudar a pensar que o Brasil vive hoje um dilema civilizatório, né? Isso é colocado por ele mesmo. Que dilema seria esse? Por um lado, a gente tem como desafio... Por um lado, a gente pode escolher um caminho de continuar a naturalizar as disparidades raciais herdadas do passado, né? A gente pode continuar fazendo isso, mas, por outro lado, a gente pode também vencer o desafio, radicalizar e buscar fazer da igualdade racial uma nova agenda para o desenvolvimento, né? Então, eu até vejo, dialogando com o Marcelo, que se tem investido muito nessa questão, mais especialmente, talvez, nas últimas décadas, ou talvez, mais especialmente, esses resultados começam a aparecer fruto de uma grande luta, né? Os números mostram isso para a gente. A Pesquisa Nacional de Domiciliar do IBGE vai mostrar para a gente que, quando se trata da população da educação infantil, teve uma mudança, né? De 1995, a gente tinha 7,5% das crianças de 0 a 3 anos na creche. Em 2008, esse número sobe para 18,1%. Convenhamos, muito distante daquilo que seria o direito das crianças, né? Ver as crianças como sujeito da cidadania. Mas, de qualquer jeito, a gente vê como um avanço, né? Em relação às crianças de 0 a 6 anos, se em 1992, né, nós tínhamos 54,1% dessas crianças já na escola, hoje a gente tem, 2008, 79,8% dessas crianças já estão na escola, né? Mas, se a gente vai recortando as infâncias, se a gente vai pensando, vai complexificando esses números e pensando nas questões étnicas, por exemplo, outros números mostram para a gente, né, que nas creches, em 2008, no Brasil, 20,% das crianças eram brancas e 15,0% das crianças eram negras e pardas. Em 2007, nós tínhamos 680 mil crianças e adolescentes fora da escola. Desse quantitativo, 400 mil crianças negras, né? A média de escolaridade também é um dado para a gente pensar. Mesmo nesse quantitativo, a gente ainda não tem, a diferença também aparece. Negros, 6,5% dos anos de escolaridade e brancos, 8,1%. Quais são as implicações, então, de um sistema educacional discriminatório, né? O que acontece, né? Quando as crianças não conseguem progredir, quando o tempo de escolaridade é tão pequeno, quais são as implicações diretas? Uma dessas implicações a gente vê a cada dia, né? A cada dia a gente tem tantas denúncias sobre a entrada precoce no mercado de trabalho. Outras implicações, e dessa a gente pode aprofundar a discussão, tem a ver diretamente com o que a gente está falando, é uma escola que impõe um conteúdo programático que não valoriza o universo cultural de afrodescendentes, né? E também de outras etnias. E isso abre espaço para quê, né? Para as questões do preconceito e do racismo na sala de aula e na escola. Na educação infantil, desde a educação infantil até outros níveis de ensino, mas a gente está tratando da educação infantil. E aí a gente precisa pensar sobre isso, né? Ainda hoje, o mito da democracia racial está presente entre nós.
E o mito da democracia racial, ele esconde, na verdade, ele escondeu historicamente um projeto, que foi um projeto do embranquecimento do povo brasileiro. E lidando com um preconceito que, diferente de um preconceito americano, não é um preconceito de marca, né, de origem, né? É um preconceito que trabalha com a questão do fenótipo, né? Os fenótipos de cada pessoa. É um preconceito articulado à questão da cor da pele, do tipo de cabelo, do formato do nariz, da boca, né? E isso é explicado, porque se a gente recupera um pouco as teorias científicas racistas lá do século XVIII e XIX, né, media esse crânio para provar o quê? Que o crânio dos negros era menor do que os brancos e aí, né, isso comprometia na inteligência. E esse preconceito passa por localizar um grupo e a característica desse grupo reconhecido como minoria, que tantas e tantas vezes não é, né? Então, as características desse grupo, que na verdade são características de diferença, que vão sendo estigmatizadas como características da desigualdade, vão justificando as desigualdades, né? É bom que a gente pense que o preconceito, ele não tem nenhuma base sociológica, biológica. O preconceito, ele tem uma base política, né? A serviço da dominação. Né? É em cima de que umas características são melhores do que as outras que se legitima projetos de sociedade. Né? Agora, e a educação infantil? Vocês podem estar me perguntando. Qual é o papel da educação infantil nesse quadro? Como que a gente pode contribuir para mudar? As nossas crianças são tão pequenininhas, né? De 0 a 6. Será que pode? Né? E aí eu diria que aí que começa a história. Primeira coisa é romper o silêncio, né? O silêncio que envolve a temática do preconceito e do racismo na escola tem sido um grande aliado para a manutenção do preconceito e do racismo, né? Um grande aliado no sentido de que negros ou índios ou outras etnias sejam vistos como desiguais e inferiores. E aí, em que sentido, né? Em que sentido, né? No sentido da construção da identidade, né? Alguns autores, né, que discutem a questão, vêm nos mostrando que a identidade, ela é, antes de tudo, um processo histórico-cultural, né? Não, nós nascemos com uma definição biológica, somos homens, mulheres, né? Ou uma definição racial, brancos, negros, né? E a gente nasce assim, mas, né? Como que a gente vai se identificando, né, sobre essas definições sexuais e raciais, vai se constituindo uma identidade social para diferentes índios, homens e mulheres, negros e brancos, né? Então, a identidade é uma construção social que a boa notícia é que ela é sempre negociada, ela está sempre em processo de transformação. E como ela está sempre em processo de transformação, a nossa ação de professora tem um espaço maior para caminhar, né? Bom, como, né? Vocês podem estar me perguntando, embora muitas saibam exatamente do que eu estou falando, e teria muitas outras coisas para falar junto comigo aqui. Mas uma das situações que eu vivi e que eu chamo cenas de cotidiano foi ao analisarmos algumas cartilhas de alfabetização com professoras na escola. E aí a gente foi focando o nosso olhar, o que a gente percebe? Que numa cartilha com 10 personagens negras, apenas 10 personagens, apenas 2 eram negras e 8 personagens eram brancas, né? E aí, mas essa personagem negra, quem era ela, né? Bom, a cartilha tinha 200 páginas, ela é apresentada pela primeira vez na 68ª página. E, além de tudo, ela era uma agregada da família. Ela não tinha família, né? Ela era uma amiga da amiga que aparecia lá. E aí a gente discutia isso com as professoras e as professoras pararam para pensar. As professoras pararam para pensar sobre o quê? Bom, nós estávamos em São Gonçalo. São Gonçalo é uma cidade que tem um alto percentual de negros e pardos. Vem cá, o que será que acontece quando a gente alfabetiza essas crianças com essas cartilhas? As crianças negras nunca se veem nessas cartilhas. A comparação entre a análise da cartilha, o que a cartilha representava para aquele contexto social, é o que nos traz possibilidade de repensar o nosso próprio trabalho. Volta um pouquinho.
E aí, volta, Emerson, só um pouquinho, para a gente reafirmar aquela frase importante, que a identidade é um processo sempre negociado e renegociado, né? Se o preconceito é invisibilizado, a gente pode contribuir para discutir sobre ele, né? E aí, uma das propostas que a gente tem feito, né? A minha pesquisa, ela vem da alfabetização. Eu venho trabalhando desde o doutorado com um conceito que se chama ambiente alfabetizador. Por que ambiente alfabetizador? Porque eu percebo que toda escola tem que estar, toda a sociedade tem que estar mobilizada para alfabetizar as crianças. Mas o que é alfabetizar? É codificar e decodificar? Não, né? Portanto, transformar a escola de educação infantil em um ambiente alfabetizador é você ter ouvidos sensíveis para perceber que a escola como esse espaço cultural intercultural. Se você olha esse espaço, a escola, como um espaço intercultural, um espaço onde as culturas dialogam, onde as culturas podem dialogar, ao invés de ser silenciadas, como historicamente vem sendo produzido, a gente encontra pistas para a produção de uma escola sem preconceito. O que eu vejo nas escolas que alimenta essa minha discussão, que alimenta essa minha acreditar que ambientes alfabetizados interculturais é uma pista para uma escola sem preconceito. Aprendi com uma criança, né? Uma criança e uma escola que se reúne em torno dessa criança para construir um projeto. A história de Luiz tem 3 anos, é negra, né? E um dia chega na escola e fala para a professora dela, que era branca, do cabelinho liso e loura, e diz: a minha mãe vai passar Barbosa é aquela plantinha, né? Barbosa no meu cabelo, para o meu cabelo ficar liso igual o seu. E aí, o que a professora diz? O que ela vai falar para essa criança? Ela vai dizer: não, é impossível, seu cabelo não vai ficar igual ao meu. Ah, tem um parêntese, né? A Luíse, essa história tem uns 15 anos, né? Se fosse hoje, talvez até 10, né? Fizesse essas escovas progressivas, pintava de louro, mas naquele momento era bem impossível isso. E o que a professora fez? O que a professora podia fazer, né? Conversou um pouco com a Luíse, mas mais do que conversar, levou essa discussão para o conjunto das professoras. E a partir da fala da Luíse, né, do desejo da Luíse, né, que explicita a invisibilidade do preconceito na escola, a escola montou um projeto. Foram estudar a África, perceberam como que os africanos chegaram até o Brasil, quem eram os africanos, que contribuições que eles trouxeram, o que eles nos ensinaram, trouxeram a capoeira para a escola e produziram textos, produziram jornais, né, para que aquelas crianças, ao invés de construir uma identidade que se projeta no branco, que se projeta no modelo branco europeu, pudesse ter outros referenciais com os quais ela pudesse comungar, nos quais ela pudesse se projetar. São situações como essas que vão mostrar que a escola é um espaço potente, sim. Apesar da invisibilidade que ainda reina na escola, a escola é um espaço potente, né? É um espaço onde essas possibilidades se colocam, né? E aí a gente vai para dentro da escola contar a história da menina bonita do laço de fita e aquele coelhinho branco que era apaixonado pela menina negra e quer também ficar negro como a menina e vai inventando 1000 histórias para conseguir ficar negro como a menina. O que acontece depois? Quem não leu, vou procurar o livro para saber, tá? E aí, o que você faz depois de uma história dessa? O coelhinho pensava: por que eu sou assim? Por que eu sou diferente dela? Né? E aí a gente vai perguntar para as crianças também: com quem que você parece? Né? Com quem que você parece? E vai colhendo a resposta das crianças. Um responde: eu pareço com meu pai, ele é alto, forte. Eu pareço com a minha mãe por causa do sorriso. O outro: eu pareço com meu pai pelo jeito do andar. Mas entre as respostas também vem uma outra resposta, né? Eu pareço com a minha mãe pela cor. Eu pareço com meu pai pelos olhos e a cor. Eu pareço com meu irmão pela cor. Né? Até que ponto a menina bonita do laço de fita mexeu com esse afetivo desse... Pode passar, né? Não, ainda não tá. Pode ficar aqui. Mexeu com o afetivo dessa criança, a gente não sabe, não podemos garantir. Mas essa resposta já é uma boa resposta,
né? Essa resposta já traz pistas para a gente, né? Porque quando eu digo eu pareço, né? Quando eu quero sublinhar a minha relação com a minha família, a gente sempre destaca o que é mais bonito, o que é mais importante, o que é mais significativo, o que é o mais potente. Para uns é o pai ser alto e forte, para o outro é o sorriso da mãe. E a outra não, é a cor. É a cor. A cor é que me identifica com a minha família, né? Então, a partir disso, a partir dessa descoberta, tantas outras descobertas podem ser feitas, né? E isso que nos ajuda a reafirmar que não há um eu permanente e fixo, né? Quem diz isso é o Stuart Hall. Ele vai nos ajudar a pensar que não há um eu permanente fixo, né? A nossa identidade vai sendo construída ao lado da nossa vida. Ah lá, aí está o nosso companheirinho, né, que eu chamei de João, né, que pode ser João, André, né, ele lá escrevendo com todo o prazer do mundo, né, que ele parece, volta só um pouquinho, que ele parece com o pai dele, né, que ele se identifica na questão da cor. Eu pedi para voltar para chamar a atenção de mais uma coisa, que ele está escrevendo. A construção da identidade também está se fortalecendo nesse processo, né, nesse processo, né? Isso que eu estou chamando de um ambiente alfabetizador multicultural, que vai permitir à criança se apropriar da leitura e da escrita, que é um artefato cultural da própria humanidade, para dizer a sua palavra, para contar a sua história, para fazer as suas intervenções no mundo, né? Então, como diz Cavaleiro, é normal ser negro, como é normal ser branco, descendente de japonês ou qualquer outra ascendência que se tenha. E é importante discutir isso com as crianças na escola, né? Mas o que a gente não pode é pensar, é admitir, nem permitir que essa diferença ela vá se tornando um espaço de desigualdade, que é o que a gente encontra muitas vezes. É possível romper, sim. É possível que a sala de aula, desde a educação infantil, ela já se configure como esse espaço onde a gente vai dialogando com as crianças, né? Buscando as leituras de mundo para as crianças, como Paulo Freire nos ensinou, para ajudá-las a ampliar essa leitura. E à medida que a gente vai possibilitando que essas crianças se expressem, que essas crianças falem, não preparando-os para o que elas vão ser, refletindo sobre as visões que elas têm hoje, a gente vai conseguindo, sim, ampliar essas visões de mundo, né? A gente vai contribuir para essa construção dessa identidade potente, que sempre em negociação, que alguns autores estão nos ajudando a pensar. Então, é preciso apostar numa prática docente que seja voltada para a diversidade étnica e cultural. Porque está lá, né? Está no nosso dia a dia, né? Por mais que a gente estabeleça uma rotina definida em cima de alguns padrões, né? Até muitas vezes pelas datas comemorativas nas escolas, isso fica claro, né? Por mais que a gente faça isso, mas as crianças estão na vida, né? As crianças fora da escola estão vivendo as suas realidades, suas experiências. E por que não trazer essas realidades e essas experiências para dentro da sala de aula? Para discutir sobre elas, né? Para tentar quebrar esse manto da invisibilidade que realimenta o preconceito e o racismo dentro da escola, né? A gente pensa também que o que a gente vem pensando, né, é que uma prática docente que tenha como palavra-chave o diálogo, o estudo, a criação, o desejo e o compromisso com a transformação social pode ser pistas, elas podem estar nos trazendo pistas de como tratar essas questões étnico-raciais na escola. Então, às vezes são pequenas ações. A gente precisa abrir os olhos, abrir os ouvidos e abrir o coração para construir um pouco daquilo que a Zoilda, né, a última fala é da Zoilda, a Zoilda Trindade coloca como uma cidadania amorosa. Precisamos construir uma cidadania amorosa que parte
passa por estar mais atento, por ter uma escuta sensível para as crianças, para perceber o que elas estão nos dizendo, que visões de mundo elas estão construindo e como nós podemos contribuir para ampliar essas visões do mundo. Aí sim, né, a sociedade faz a parte dela, né? A gente faz a nossa parte na escola e também fora da escola, né? Mas não tem nenhuma pretensão de que a escola, de que a sala de aula vá mudar a sociedade. Não, o objetivo é que a gente consiga entender o pai, a criança, a professora, sempre não perdendo a dimensão de que sociedade é essa com a qual a gente está trabalhando. A nossa riqueza cultural pode e deve ser explorada pela educação infantil, assim como a bagagem de conhecimentos que a criança traz para o espaço escolar. Deve ser aproveitadíssima e foi isso o que fez a coordenadora pedagógica Isabela Carvalho Costa, com o projeto Quem Disse Que Eu Não Sei Ler. Ela trabalha no Espaço de Desenvolvimento Infantil Juari, que fica em Campo Grande, zona oeste da cidade. Professora Isabela, quais foram os objetivos do projeto Quem Disse Que Eu Não Sei Ler? Desenvolver o gosto pela leitura, o contato com diversos materiais, inclusive principalmente os livros, a socialização entre crianças e educadores através da literatura, através do livro. Também posso dizer, buscar uma parceria com os pais, porque esse trabalho de leitura não se dá só dentro da escola, né, mas principalmente dentro de casa, vindo da família. Agora, e é possível despertar o interesse de crianças de 3 a 5 anos pela leitura e a escrita e de que maneira? Através de contações de histórias, da leitura de livros, trazendo diversos gêneros. E o EDI Juari criou diversos projetos com foco na leitura, né? Como, por exemplo, uma leitura por dia, o Leve Traz, a Hora da Leitura. Você pode falar rapidamente sobre eles? Sim, uma leitura por dia. Nossas salas não têm um espaço muito ampliado, então cada sala tem uma caixa, a gente chama de caixa azul. Cada caixa tem um acervo diversificado, né, da nossa sala de leitura. E essa caixa, ela fica em cada sala tem a sua caixa. As crianças manuseiam os livros, fazem contação de história, o educador conta a história, o agente auxiliar de creche, o professor conta a história. As crianças também contam, né, a moda delas, recontam. Até pais também participam desse projeto. Às vezes a gente faz um conto em conjunto. E essa caixa ela é trocada dentro de um período, de acordo com o interesse também das crianças. Também o Leve Traz é um projeto já bastante conhecido na nossa rede. Consiste no empréstimo de livros. Nosso estagiário bolsista até nos auxilia na organização dessa parte, né? Na entrega dos livros. As crianças escolhem os livros que vão querer levar emprestado para em casa, os pais estarem lendo, os irmãos fazerem a hora da leitura em casa também. A hora da leitura acontece todas as quartas-feiras, nos 2 turnos, ou pela manhã ou à tarde, para que toda a escola possa participar. Dado um sinal sonoro, uma criança ela corre ao entorno da escola, fazendo, seja com uma matracazinha ou uma corneta. Dado esse sinal, as crianças, os educadores, funcionários da escola, todos já sabem que é a hora da leitura. Todos param seus afazeres para lerem, nas salas ou em conjunto. Os funcionários, todos se reúnem até no refeitório e é um momento de leitura, realmente. Agora, a poesia também é explorada, né, no EDI. Fala um pouquinho sobre isso. A criança, desde bem cedo, ela já ouve cantigas para ninar. Nosso folclore é tão rico, eles conhecem, eles mesmos já trazem parlendas, cantigas. E essa sonorização das palavras, as rimas, isso está tão presente no nosso dia a dia que, de forma alguma, a poesia poderia ficar fora de nossa escola. E essas atividades de incentivo à leitura mostram que, mesmo sem dominar o código, é possível a criança ler, né? Sim, porque mesmo ela não dominando, mas ela sabe que ali tem um texto escrito, ela sabe quando o livro é de imagens e não tem o texto escrito, e ela sente, por ela sentir prazer na hora da leitura, ela também sente vontade de ler. Então, ela até prefere o livro que tem o texto e ela, quando reconta a história ou quando ela vai mesmo fazendo a leitura das imagens, ela até finge estar lendo. E como é que as crianças responderam a essas ações?
Eu posso dizer que de forma assim, muito positiva, porque quando uma criança de 5 anos reconhece que é de Ana Maria Machado, igual aquele que já foi lido, ou de Monteiro Lobato, crianças que quando chegam, antes de tomar o leitinho, na hora da entrada, já pergunta se a história que parou no dia anterior, se ela vai continuar, se a professora vai continuar a contação de história daquele clássico. Então, eu acho que esses pontos são muito positivos, sem falar na parte da escrita que evolui sem muito esforço. Muito obrigada por sua entrevista. Obrigada a você. A escola e a creche refletem o mundo no qual vivemos. Por isso, as atividades desenvolvidas com as crianças devem explorar a diversidade cultural que nos rodeia. O projeto Cirandolando pelo Folclore e Cultura Popular Brasileira é um ótimo exemplo. Desenvolvido pela educadora Gláucia Drummond, da creche municipal Major Celestino Rodrigues dos Santos, que fica em Irajá, zona norte do Rio, o projeto usa o folclore para ampliar o repertório cultural das crianças. Professora Gláucia, qual foi o objetivo do projeto Cirandolando pelo Folclore e Cultura Popular Brasileira? Bom, na minha época escolar, né, no meu tempo escolar, eu sempre gostei das danças folclóricas, das festas folclóricas, mas infelizmente nunca me foi apresentada a importância dessas manifestações, dessas festas, né? E com leituras realizadas na minha faculdade, eu fui me identificando, fui tendo discussões sobre o assunto e fui vendo a importância do folclore e cultura popular como identidade, como uma identidade nacional. E resolveu colocar isso em prática? E resolvi colocar isso em prática com as minhas crianças lá na creche. E explica agora a atividade chamada Quadrilha das Culturas. Bom, a Quadrilha das Culturas, ela surgiu como uma forma assim, de não fazer só com que a criança conhecesse, mas vivesse a cultura popular brasileira, né? E viver só dançando, só se movimentando, só ouvindo histórias, só assistindo vídeos, não. Queria que fosse uma coisa assim completa, maior para a criança, com roupa, com acessórios, né? Eu consegui fazer com que um grupo de frevo fosse até a creche para que as crianças vissem de forma mais concreta como se dança o frevo e a importância dele para a nossa história, né? Então, assim, houve interação com toda a creche nesse momento da atividade. A direção favoreceu, ajudando com recursos financeiros, né, com incentivo. Surgiram alguns comentários, né, e resistências quanto ao trabalho relacionado ao folclore, né? Queria que você explicasse, comentasse rapidamente sobre isso. Uma das manifestações culturais trabalhadas foi o jongo. E o jongo é uma dança que expressa conexão com cultos religiosos, o ritmo da música, alguns movimentos. Então, isso acabou gerando uma certa discussão entre as educadoras envolvidas diretamente na dança, né, na atividade, e com as pessoas que estavam fora. E como é que você resolveu esse impasse? Pois é, eu cheguei, conversei. Olha só, gente, o trabalho está sendo feito em cima de cultura. Claro que expressa essa conexão com a religião, mas a intenção aqui não é fazer proselitismos. A questão é fazer com que eles conheçam, né? E tem assim, por exemplo, teve crianças que não quiseram dançar. Tia, não quero, tudo bem, não dançou. É uma questão de escolha, mas outras gostaram, se identificaram. Então, assim, eu acho que a gente não pode privar a criança de conhecer uma coisa que é do país dela. E que resultados foram obtidos com esse trabalho? A interação entre os educadores do local, não só quem estava diretamente envolvido, mas fora também, porque a nossa servente, ela é costureira, então ela confeccionou as fantasias que nós utilizamos, né? O interesse das crianças, não, mas com sombrinha, como é que é, tia? Como é que se dança? Explica melhor, mas tem que passar por debaixo. O interesse delas, né, em conhecer mesmo essas manifestações culturais. E, assim, uma coisa que me chamou muita atenção foi o fato delas conseguirem discriminar, né, as danças. Se toca uma música de capoeira, mesmo não sendo aquela que foi dançada, eles entendem que é capoeira, eles não fazem um passo de frevo, eles fazem um passo da capoeira. Identificam o ritmo. Eles identificam o ritmo, não é questão assim, não, vou dançar porque eu lembro da música, da melodia. Não, é o ritmo. Eles conseguem fazer essa discriminação. Então, assim, eu já ganhei aí por fazer com que eles conseguissem discriminar, separar
essas manifestações culturais. E qual a importância do folclore para a construção da identidade e para a formação mesmo integral das crianças? Bom, é apresentar um Brasil que elas não conhecem, né? Porque quando a gente chega para um brasileiro e pergunta o que é o Brasil, é samba, futebol. No Brasil é samba e futebol, mas não é só isso, é maracatu, é frevo, é jongo. São sujeitos históricos que tiveram que produziram esses saberes, esses fazeres e que têm uma importância na nossa história. Então, acho que é demonstrar isso para a criança, ela ter acesso. Ela pode até dizer, poxa, eu não gostei do jongo, não quero capoeira, mas eu gostei do frevo. Eu conheço o jongo, não gosto, mas eu conheço. É permitir que a criança tenha acesso. Eu acho que isso no projeto foi fundamental. As minhas crianças tiveram acesso, viveram. Não foi só a história, não foi só o vídeo, não foi só a música. Elas dançaram com a roupa, entendeu? Com os acessórios. Elas viveram a cultura popular brasileira. Isso, para mim, não tem preço. Parabéns, professora, e muito obrigada por sua entrevista. Agradeço.